Olá, estimados alunos, sejam bem-vindos à sexta aula. A nossa aula de hoje é sobre as pulsões e seus destinos. Parte 2. Na aula anterior nós falamos bastante sobre a formação dos sintomas. Não é por acaso. Os sintomas, eles têm relação com as pulsões. Nós vamos discutir esse conceito de pulsão. O que são as pulsões? Entender como uma força motriz do comportamento humano. Nós podemos pegar essa definição emprestada para dizer que as pulsões, elas são como aquela energia que nos faz realizar, que nos faz ser. Então as pulsões são muito importantes na teoria psicanalítica. Diferente do que se possa imaginar, as pulsões têm a sua origem lá no id, mas elas têm conotações, elas têm consequências nas nossas vidas, no dia a dia, nas nossas relações, no nosso comportamento e no nosso sentir também, nas nossas sensações, nos nossos sentimentos. E segundo Freud, então, quando ele descobre, quando ele cria, as pulsões, elas vão ser essa força motriz. Tudo parte das pulsões. Não há um local, mas há uma instância. Elas vão estar localizadas nessa instância do id, porque as pulsões, elas têm alguns destinos. Elas precisam emanar ali do id e chegar de alguma forma à consciência. É a fonte da energia psíquica. Que são, então, essas pulsões? O conceito de pulsão, que é central na psicanálise freudiana, ele é extremamente importante. Diferente de um instinto biológico, elas não se apresentam simplesmente como formas biológicas de preservar a vida. Elas são diferentes, embora algumas traduções da obra de Freud possam aparecer como se fossem sinônimos, nós podemos fazer a leitura de que não são sinônimos. Enquanto os instintos dizem respeito à autopreservação biológica, isto é, um gato tem instintos, o cachorro tem instintos, o ser humano também tem instintos, porque nós sabemos o momento que nós estamos com fome. Nós sabemos que se nós não nos alimentarmos, nós vamos morrer ou ficarmos doentes. Se nós não bebermos água, nós também vamos desidratar e vamos ficar doentes. Os animais não precisam pensar muito sobre isso, simplesmente sabem. Isso é instinto. Agora, as pulsões dizem mais. Elas são intrínsecas dos seres humanos, da constituição psíquica dos seres humanos. Então, se o instinto é um processo inato e segue padrões fixos na hora da fome, faça isso. Na hora da sede, faça aquilo. Na hora do perigo, o escape, a fuga. Já as pulsões não necessariamente são dessa forma automatizadas. Na hora a gente vai saber do que se trata. Quando a gente for alentado por esses dispositivos de instinto, nós vamos saber o que fazer. Isso é automático. Já as pulsões não necessariamente. Então, diferente dos instintos biológicos, a pulsão ela é uma força psíquica, situada entre o corpo e a mente, que busca descarregar a excitação em forma de alcançar satisfação. Freud define as pulsões como um impulso que tem a sua origem no corpo e é dirigido ao cumprimento de uma meta, seja ela a obtenção de prazer ou a diminuição de tensão. Nós temos basicamente duas principais pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte. E há conflitos permanentes entre essas duas pulsões. Enquanto uma visa a preservação, é a energia da preservação, da vida, da criação, da autoconservação, a outra é justamente o contrário, do prazer, do excesso, do risco. São contraditórias nesse sentido. Contraditórias, mas ao mesmo tempo complementares. As pulsões, então, como energia psíquica, como vetores de todo o comportamento humano, da atividade humana, que estão na instância do inconsciente, que estão lá no id, elas têm a sua função. No entanto, Freud vai elaborar essas duas categorias principais de pulsões, que são as pulsões de vida, vai trazer da mitologia grega Eros, que é o deus da vida, o deus do amor, e da mitologia grega também, para a pulsão de morte, ele vai trazer o deus Thanatos, que é o deus da morte. Isso, claro, é uma forma de Freud usa toda a sua cultura para justamente ilustrar, definir essa nomenclatura das pulsões e a função. Então, as pulsões, porém, elas não se manifestam de forma direta e simples. As pulsões saem lá do id, né, aquela energia vem e se manifesta. Não acontece dessa forma. Elas são submetidas a diferentes destinos. Daí o tema da nossa aula de hoje, as pulsões e seus destinos. Como assim destino? Conforme a dinâmica
psíquica de cada indivíduo, Freud identificou 3 possibilidades, 3 destinos dessa energia pulsional, dessas pulsões contraditórias e ao mesmo tempo complementares, pulsão de vida e pulsão de morte. 3 destinos para essas pulsões. O primeiro destino seria a sublimação, o segundo a repressão e o terceiro é ela se manifestar em forma de sintomas. Na sublimação, a mente encontra alguma forma que seja aceitável na civilização, na comunidade, na sociedade, para fazer algo, essa energia se transforma em algo produtivo, em algo que é aceitável na sociedade, que ao invés de vir como fogo bruto, vai se transformar então numa lareira, alguma máquina, em alguma coisa que tenha um valor, seja reconhecido socialmente. Usando essa analogia, em vez de ver dessa pulsão se manifestar in natura, ela se manifesta de uma outra forma. Podemos dizer assim até aceita, positiva, que produz bem-estar, ou que pelo menos ela possa ser descarregada de forma que não prejudique nem um sujeito nem o outro. Citar aqui como exemplo de sublimação, de pulsão, uma vontade, uma energia muito grande que chega a ser hostil, violenta. Então ele vai praticar um esporte onde ele tem a possibilidade de descarregar essa energia pulsional, essa hostilidade, essa agressividade. É uma forma de sublimar. Ao invés de sair batendo em todo mundo, destruindo tudo, o sujeito então sublima, torna sublime aquela pulsão, transforma ela em uma coisa favorável. Já a repressão é uma forma de afastar da consciência aquele material, aquela energia, eu evito, eu tento de uma forma ou de outra barrar essa pulsão, esse vetor do comportamento que são as pulsões. Elas não podem acontecer por algum motivo. Imagine que essas pulsões se manifestam em forma de pensamento, um pensamento negativo, um pensamento hostil, agressivo, sexual, qualquer tipo de pensamento e que por algum motivo ele é reprimido, o sujeito não aceita, o ego não consegue lidar com aquilo, seja porque aquilo parte contra uma moral da sociedade, seja porque aquilo de alguma forma vai produzir algum mal a terceiros, ou que aquela pulsão está em forma de produzir algum mal para o próprio sujeito. Há um mecanismo de defesa, esse é um dos destinos. O primeiro destino é sublimar, transformar em alguma coisa aquela energia, em alguma coisa produtiva, viável, bem vista pela sociedade. Quando eu reprimo, é o outro destino, é a repressão. Então, não vou sublimar, não tem como sublimar, eu vou reprimir. É óbvio, pessoal, que isso tudo é um processo inconsciente. Essa manifestação pulsional que é reprimida, ou essa pulsão que é reprimida por conta de não poder lidar com ela, por ser algo muito desagradável, então continua buscando expressão. Ela fica lá no inconsciente, ela fica lá no it, mas ela continua buscando expressão. Nenhuma energia, uma vez que se forma, ela desaparece. Ela pode se transformar em outra coisa. Isso nós nos referimos à questão do funcionamento do psíquico humano, através da ótica da psicanálise. O terceiro destino das pulsões são justamente aquele que nós falamos na aula anterior, que são os sintomas. Então nós podemos sublimar, isso não é consciente, o sujeito, de acordo com a sua constituição psíquica, ele vai usar as pulsões e vai transformá-las em algo aceitável, sublimar, torná-las sublimes. Ele vai simplesmente reprimir, o mecanismo do aparelho psíquico do sujeito vai dar um jeito de reprimir, esquecer, levar para o esquecimento, ou então esse material ele volta em forma de sintoma, em forma de doença, ele se manifesta no corpo através dos transtornos. Agradeço a vocês e digo que na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esses temas importantes para a psicanálise. Até lá, um grande abraço.